construtiva, sempre olhando para o ser humano, né, de uma maneira positiva. O nosso muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, tá? O Brasil ultrapassou 740 mil casos de dengue neste ano. 6 estados e o Distrito Federal já decretaram situação de emergência por conta da doença. Para entender melhor sobre a explosão de casos no Brasil, hoje a gente inicia a série de reportagens Combate à Dengue. Cuidado coletivo para tratar melhor sobre o assunto. Nessa primeira reportagem, nós vamos entender sobre como esta situação no país e as medidas que estão sendo tomadas para frear a proliferação do mosquito. Coloca na tela. O Brasil vive uma crescente de casos de dengue. Por todos os cantos do país, pessoas estão sendo diagnosticadas. Na estimativa do Ministério da Saúde, os estados podem terminar o ano com 4,2 milhões de infectados. Já tínhamos feito um alerta do prognóstico de um aumento de casos nesses meses, o que tem se confirmado. Como sempre, isso não se dá de uma maneira uniforme pelas características do nosso país, mas como vemos na região centro-oeste, na região sudeste, em parte da região nordeste, vemos esse aumento expressivo dos casos. Ainda segundo a pasta, nos primeiros 50 dias de 2024, o Brasil já ultrapassou a marca de 100 mortes por dengue, além dos mais de 600 mil casos prováveis e 400 mortes sob investigação. A água parada continua sendo o principal fator para a proliferação do mosquito. Mas, afinal de contas, por que nesta época do ano houve um salto no número de casos? Paulo Henrique, que é doutor em imunologia, explica que o El Niño, somado com o crescimento desordenado das cidades, vem contribuindo para esse aumento. O pau-brasil vindo nos navios negreiros, é um mosquito essencialmente africano. A Aedes aegypti. O aegypti é porque a origem dele é nas margens do Nilo. Chegando aqui, encontrou um país de um clima propício, temperaturas médias elevadas, pluviometria também elevada, e aí terminou se adaptando muito bem ao nosso país. Naturalmente que o crescimento das cidades gerou a urbanização desse inseto. 5 unidades federativas vêm concentrando a maior incidência de dengue, com 64% dos casos. São eles: Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás. O Distrito Federal possui a pior taxa do país, com 2.405 casos por 100 mil habitantes. É o que nos mostra a repórter Raniele Veloso. Aqui no Distrito Federal, somente nos 50 primeiros dias do ano de 2024, Brasília já soma o total de casos de 2022. Mais de 72.600 pessoas podem ser confirmadas com dengue. A estimativa é feita pela Secretaria de Saúde. O boletim epidemiológico vai sair nesta semana. De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, Brasília tinha cerca de 68 mil casos de dengue, um aumento de 20 mil casos somente em uma semana. No mundo, a dengue pode se tornar uma grande ameaça no sul dos Estados Unidos, no sul da Europa e em novas partes da África nesta década. E vem sendo a causa da morte de cerca de 20 mil pessoas por ano. É o que nos conta a correspondente internacional Socorro Sampaio. A maioria dos casos de dengue aqui na Europa são importados, ou seja, pessoas que foram infectadas em outros países, principalmente na África e América do Sul. Mas é o aumento de casos de transmissão local que preocupa as autoridades sanitárias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 3 países europeus registraram casos assim no ano passado. Foram 82 casos na Itália, 43 na França e 3 na Espanha. 128 casos no total, quase o dobro em relação ao ano anterior. Ainda de acordo com a OMS, o vírus da dengue já está estabelecido em 13 países na Europa, 5 a mais que em 2013.
Em pelo menos 6 dos 10 estados do Brasil que foram selecionados para receberem o primeiro lote de vacina contra a dengue, já começaram a imunização, com público-alvo de crianças de 10 e 11 anos. Esse investimento na vacina vai ser muito importante no médio prazo para todos nós. O Brasil precisa investir na autonomia vacinal. Nós temos o Butantan, nós temos a Fiocruz, nós temos ótimos pesquisadores na área de tecnologia vacinal e nós não podemos ficar reféns de importar vacinas e medicamentos. Nós produzimos isso, temos a capacidade de produzir, então vamos fazer aqui no Brasil. Olha, parabéns para a Rede Meio Norte Televisão por essa série de reportagens e que a gente possa, né, também trazer esses ensinamentos para dentro de casa. Eu volto a falar, né? Não importa se a culpa não é sua. Tem muita gente que fala assim, mas eu não sou o culpado por isso. O culpado é meu vizinho. O culpado é o camarada que tem um terreno ao lado e esse terreno não está nem murado e nem limpo, né? E às vezes a prefeitura não fiscalizou aquela situação. Mas cabe a você buscar esse proprietário, buscar o seu vizinho e se ainda assim não tiver resolução, aí você procura o poder público. O que a gente não pode fazer é deixar o mosquito da dengue levar as pessoas que a gente ama, né? Deixar muitas pessoas, como está deixando nesse momento, hospitalizadas, fracas, né? Impossibilitadas de trabalhar, de estudar. Amanhã pode ser o nosso filho, amanhã pode ser você, o seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó. Então a gente precisa realmente combater o Aedes aegypti, esse mosquito que transporta não só a dengue, viu, Miguel? Mas também tem a questão da zika, né? Entre outros.